Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos 21. Uma palavra muito forte, irmão. Deus me deu uma revelação aqui muito forte. Eu creio que o Senhor vai falar contigo. Jesus, ele disse que o Pai revela coisas grandes aos pequeninos. Aleluia! Glória a Deus. Reflita nisso aqui, irmão. Olha o que Deus vai falar contigo aqui hoje. Para a honra e glória do Senhor. É muito forte. Deus falou muito comigo nessa palavra. É muito forte mesmo. Fica até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai falar contigo. E compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Me ajuda a pregar a palavra. Compartilha, porque tem pessoas que necessitam ver a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Compartilha com alguém em nome de Jesus. Irmãos, Atos 21, capítulo de número 21, versículos de número 1 ao diante. Diz assim: depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Patara. Encontramos um navio que ia a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre estava à vista, deixamos à esquerda e navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, pois o navio havia de ser descarregado ali. Encontramos os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, movidos pelo Espírito Santo. Eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam. Foram até a cidade e ajoelhamos na praia. Oramos, despedindo um dos outros. Embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluímos a viagem iniciada em Tiro. Chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. Demoramos ali alguns dias. Veio de Judá um profeta chamado Agabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou, dizendo: assim te diz o Espírito Santo, isto é o que os judeus farão em Jerusalém ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos do gentio. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim? E partiu meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformado, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Depois eu vou tomar a leitura do resto da passagem. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que quando Paulo ele chega a Fenícia, a Bíblia diz que ele vai encontrar os discípulos. E a Bíblia diz que o discípulo, movido pelo Espírito Santo, vai falar assim para Paulo: não desça a Jerusalém. Percebe-se que o Espírito Santo falou para Paulo não descer. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo ele vai orar. Aí depois que Paulo ora, a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo usou a vida dos discípulos para falar para Paulo não descer, a Bíblia diz que Paulo vai orar. Aí Paulo ora. Depois que Paulo ora, a Bíblia vai dizer que Paulo ele vai para a casa de Filipe. Passado alguns dias, a Bíblia diz que veio um profeta chamado Agabo, se aproximou de Paulo, tirou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos de Paulo e diz assim: assim te diz o Espírito Santo, assim acontecerá o dono desse cinto. Isto é o que os judeus farão com você em Jerusalém. Olha que tremendo. Primeiro Deus usou quem? Os discípulos, para falar para Paulo não descer. Depois de alguns dias, a Bíblia diz que Deus usa um profeta chamado Agabo, vai tirar o cinto de Paulo e vai falar para Paulo não descer em Jerusalém, porque assim como Paulo foi amarrado com aquele cinto, assim os homens de Jerusalém farão o dono desse cinto. Aleluia! Agora entenda isso aqui, entenda isso. Olha que tremendo. Quantas vezes Deus falou com Paulo? Deus falou com Paulo 2 vezes. Aleluia! Entenda isso aqui. 2 vezes Deus falou com Paulo. Primeiro Deus usou quem? Os discípulos. Aí Paulo não deu credibilidade. Aí Deus usou um profeta chamado Agabo. Porque toda vez que Deus fala com você, Deus confirma. Aí o interessante é que Deus vai confirmar. E Deus vai falar o que vai acontecer com Paulo se Paulo for para Jerusalém. Aí a Bíblia diz, irmão, que o profeta vem, tira o cinto de Paulo e amarra Paulo com o próprio cinto. Agora tem isso aqui. Por que Deus insistiu 2 vezes em Paulo?
2 vezes Deus falou com Paulo. Agora por que Deus insiste em Paulo? Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo está com o cinto. E sabe o que simboliza o cinto? A Bíblia vai dizer que o cinto, nas armaduras de Efésios, em Efésios 6,14, vai dizer que o cinto simboliza a verdade. Eita glória. Em Efésios vai dizer, vista-se o cinto da verdade. Em Efésios fala que o cinto simboliza a verdade. Agora percebe, o profeta amarrou Paulo com o quê? Com o cinto. E o cinto simboliza o que é a verdade. Então quantas vezes Deus falou com Paulo? 2. Agora por que Deus falou 2 vezes com Paulo? Sabe por quê? Porque Paulo é verdadeiro. Deus só insiste quem é verdadeiro. Eita glória, você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele está sentado com a mulher samaritana, em João 4. E Jesus vai falar para ela, mulher, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adora espírito e verdade. Agora entenda isso aqui. Por que Deus está falando com Paulo 2 vezes? Porque Paulo é verdadeiro. Deus só fala com quem é verdadeiro. Deus insiste em quem é verdadeiro. Por isso que Deus insistiu em Paulo. Deus falou com Paulo 1, depois Deus falou 2. Aí na segunda vez o profeta tirou o cinto. Porque Deus só insiste em quem é verdadeiro. E o cinto simboliza a verdade. Eita glória, aleluia. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros. Deus só insiste, filho, em quem é verdadeiro. Aleluia, Deus. Entenda isso aqui. Eu vou falar tudo que Deus colocar aqui. Olha que tremendo, irmão. Oh glória. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer, em livro de Jó, capítulo de número 4, versículo de número 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz que a primeira fala de Zofar vai dizer assim, que sem esforço o Senhor vê a iniquidade e conhece os falsos. Agora entenda isso aqui, a Bíblia diz que os falsos Deus conhece, mas Jesus vai falar em João 4 que o Pai procura os verdadeiros. O falso Deus conhece, filho, os verdadeiros Ele procura. Eita glória a Deus, aleluia. Agora entenda isso aqui, se Deus procura os verdadeiros, porque significa que está faltando o verdadeiro. Deus procura os verdadeiros, irmão. Jesus disse que vai surgir muitos falsos profetas. Falso vai ter muito, agora verdadeiro está em falta. Por isso que Deus procura. Por isso que Deus insistiu em Paulo. Sabe por que Deus insistiu em Paulo? Porque Paulo está com cinto, irmão. E cinto se fala da verdade. Percebe? Não vou repetir isso aqui até você entender. Percebe que Deus primeiro falou com Paulo por intermédio dos discípulos, dizendo para ele não ir. Aí passou alguns dias e um profeta para confirmar aquilo que o discípulo falou. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Aleluia! Aí entende isso aqui. Aí percebe que Paulo está com cinto. Aí Deus vai insistir em Paulo porque Paulo é verdadeiro. Deus insiste em quem é verdadeiro. Por isso que o Pai procura os verdadeiros. Deus não insiste em falso não, filho. Deus insiste em quem é de fato. Aleluia! Entende isso aqui. Aí a Bíblia diz, isso aqui é muito forte. Aí entende isso aqui. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar para Paulo não descer em Jerusalém. Deus na boca do profeta. Só que a Bíblia vai dizer que o discípulo vai falar assim. Depois que o profeta fala para Paulo não descer, porque assim como aconteceu com o dono do cinto, ia acontecer com Paulo. Aí a Bíblia diz que o discípulo começa a chorar. Aí Paulo vai falar assim, o que vocês estão fazendo ao chorar assim? Vocês vão partir meu coração. Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, como Paulo não se deixou se persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Agora entenda isso aqui, peraí, Deus falou para Paulo não ir. Deus falou 2 vezes para Paulo não ir para Jerusalém. Aí a Bíblia diz que o discípulo vai começar a chorar por Paulo. Aí Paulo vai falar assim, por que vocês estão chorando por mim? Aí a Bíblia vai dizer que o discípulo vai falar assim, Paulo não conseguiu, a gente não conseguiu persuadir Paulo. A gente tentou impedir Paulo de ir. Mesmo Deus falando para ele não ir, ele quis ir. Aí a Bíblia diz que os discípulos tentaram persuadir. Mas como Paulo não deu ouvido, olha o que eles vão dizer. Seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que significa isso? Percebe, o discípulo falou para Paulo não ir. O profeta falou para Paulo não ir. Mas como Paulo não quis dar ouvido, então seja feita a vontade do Senhor. Sabe o que significa isso? É Deus falando. Quem não te dá ouvido, entrega na mão de Deus. Você já falou 1, você já falou 2, você já falou 3. Não quer dar ouvido? Entrega na mão de Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. A Bíblia diz em Salmo 37:5, entrega as tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não quer te dar ouvido? Entrega na mão de Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Entenda isso aqui. Eita, glória a Jesus. Entenda isso. Olha que tremendo, irmão. Oh, glória a Jesus. Entenda isso aqui. Não quis dar ouvido para os discípulos, não quis dar ouvido para o profeta. Olha o que vai acontecer com Paulo. Deus disse para ele não ir. Agora entenda isso aqui. Aí a Bíblia diz, como Paulo não se deixou persuadir, a Bíblia diz que Paulo foi para Jerusalém. Mesmo Deus falando para ele não ir. Deus falou 2 vezes, mas Paulo passou por cima, Paulo foi. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria.
Agora isso aqui você tem que atender, irmão. Isso aqui você tem que atender. Aí tá, glória. Entenda isso aqui. Pera aí. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos recebem ele com alegria. Mas Deus disse que ele ia ser entregue nas mãos dos judeus, que ele ia ser amarrado. Deus disse isso. Então percebe, quando Paulo entrou em Jerusalém, todo mundo recebeu ele com alegria. O ambiente parecia ser de acordo com Paulo. Mas olha o que vai acontecer. Aí a Bíblia vai dizer, quando Paulo está no templo, irmão, Paulo começa a entrar no templo com os homens. Aí a Bíblia diz que os judeus, olha o que acontece. Olha no versículo 27. Quando estávamos por findar os 7 dias, os judeus, que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra a lei de Moisés e contra este lugar. E ainda introduziu até os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinha visto Trofimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensava que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Eita, peraí, tira isso aqui, eita, glória, aleluia. Olha que tremendo. A Bíblia diz que quando Paulo chega no lugar, percebe que o lugar, todo mundo recebe ele com alegria. Mas quando Paulo entra dentro do templo, a Bíblia vai dizer que os judeus vão falar: está o homem que anda por toda parte ensinando e quebrando os mandamentos de Moisés, ensinando contra os mandamentos de Moisés. Percebe? Paulo, irmão, nunca foi contra o mandamento. Só que percebe que os judeus vão ver Paulo dentro do templo. Aí a Bíblia diz que eles vão agarrar Paulo e vai tirar Paulo para fora do templo e vai fechar a porta. Agora então, mistério, peraí, Deus falou para ele não ir, Deus falou 2 vezes para ele não ir, mas Paulo quis ir. Aí o que aconteceu? Tirou ele para fora do templo e a porta se fechou. Eu vou falar: desobediente, Deus fecha a porta. Aleluia a Deus. Eita, glória a Jesus, aleluia. Tá entendendo isso aqui, irmão? Oh, glória, aleluia. Olha que tremendo, Deus falou para ele não ir, mas ele quis ir. Aí o que aconteceu? Foi tirado para fora do templo e a porta foi fechada. Porque Deus fecha a porta para desobediente, rapaz. Você acha que Deus vai deixar a porta para... Eita, glória, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, irmão. Desobediente, Deus fecha a porta. Aleluia, glória a Deus. Se desobedecer, é porta fechada. Aleluia. Eita, olha que tremendo. Deus falou para ele não ir. Deus falou 2 vezes, mas ele quis ir. Aí chegou lá, eita, peraí, tira isso aqui. Quando Paulo chega, a Bíblia diz que todo mundo recebe ele com alegria. Até parecia ser um ambiente de acordo com a vontade de Paulo, mas as coisas mudou. Porque tem lugar que tu vai, que Deus falou para você não ir, então tu vai ir. Até que vai parecer que vai de acordo com você, mas no final, por isso que a Bíblia diz que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aleluia! Se Deus falou para ele não ir, porque Deus já sabia do final. No começo, Paulo foi recebido com alegria, mas a Bíblia vai dizer, quando ele chega no ambiente, a Bíblia vai dizer que os homens catam Paulo, tiram ele para fora e começam a bater em Paulo. Eita, eu vou falar. Aleluia, percebe? Se Deus falou não, porque Deus já sabia do final, mas Paulo quis teimar. Irmão, não teima. Quando Deus fala não, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Dá ouvido para a voz de Deus, rapaz. Aleluia, Deus. Agora entenda isso aqui, irmão. É tanto mistério que tem aqui nessa passagem. Olha que tremendo. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Oh, glória. Aí a Bíblia diz que arrastaram Paulo e a porta foi fechada. Porque Deus, Ele não deixa a porta aberta para quem é desobediente. Desobediente, a porta fechada. Deus falou 2 vezes para Paulo não ir. Paulo quis ir, tiraram ele fora do templo e fecharam a porta. Percebe? Um ambiente que parecia ser de alegria foi um ambiente que acabou sendo amargo no final. Porque tem lugares que Deus vai falar para você não ir, que até vai aparentar ser certo para você, mas no final vai conduzir à morte. Aleluia, Deus! Aí escuta isso. Aí a Bíblia diz que Paulo sai. Os homens começam a bater em Paulo. Aí a Bíblia vai dizer assim: arrastaram Paulo para fora do templo, procurando matá-lo. Olha que interessante. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava em amontina. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Olha o livramento que Paulo teve. A Bíblia diz que esse alvoroço chegou até o comandante.
Aí o comandante vai enviar soldados para dentro do templo. Aí arrastaram Paulo para fora. Quando viram os soldados, pararam de bater em Paulo. Percebe? Só pararam de bater em Paulo porque viram o soldado. Olha o livramento que Deus deu para Paulo. Olha o livramento que Paulo teve. Se não fosse soldado, Paulo ia morrer espancado. Mas Deus falou para ele não ir. Olha a consequência do preço que Paulo pagou porque não deu ouvido à voz de Deus. Eita glória, eu vou falar, Jeová. Olha que tremendo. Deus falou pro camarada não ir. Ele acabou indo. Olha o preço que ele pagou. Eita, irmão, quando Deus fala para você não ir, se você ir, eita, vou falar, o preço vai ser alto, irmão. Paulo não deu ouvido para a voz. E olha o que acontece. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em Atos 27 que quando Paulo está lá na frente com os marinheiros, Paulo vai falar assim, ó, tá vindo uma tempestade aí, melhor a gente não embarcar. Aí a Bíblia diz que o centurião Júlio, ele vai dar ouvido, ele vai dar credibilidade pro dono do navio e pro navio, e não vai dar ouvido para as palavras de Paulo. Aí a Bíblia vai dizer que começou a vir um vento muito forte, teve um tufão no mar, e eles tiveram que jogar as cargas dos navios para fora. Agora entenda, Paulo falou o que em Atos 27? Lá na frente, Paulo falou assim, ó, tá vindo uma tempestade aí, é melhor a gente não ir. Só que a Bíblia vai dizer que o centurião vai dar credibilidade pro dono do navio, não para as palavras de Paulo. Aí que tá o problema, quando você não dá ouvido para a palavra, o que acontece? Aí a Bíblia diz que os marinheiros teve que jogar fora as cargas do navio. Agora entenda, tiveram perca porque não deram ouvido para a palavra. Passaram por tufão porque não deram ouvido para a palavra. Passaram por tempestade porque não deram ouvido para aquilo que Paulo falou. Aí que tá o problema, quando você não dá ouvido para a palavra, quando você não quer ouvir, eita glória, a consequência, filho, é muito maior. Pode ter certeza disso. Percebe? Perderam tudo porque não deram ouvido para a palavra de Paulo. Aqui Paulo também. Paulo quase morreu porque não deu ouvido porque Deus falou. Paulo desobedeceu, filho. Deus falou 2 vezes para ele não ir para Jerusalém. Mas ele teimou. Ele quis ir. E olha o que aconteceu. Quase morreu. Aleluia a Deus. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que os soldados que os homens só pararam de bater em Paulo porque viram o soldado. Agora entenda. Olha o livramento que Paulo teve. Quantos livramentos Deus não te deu? Por mais que você desobedece, olha os livramentos que Deus te deu, irmão. A Bíblia diz em Salmos que o livramento vem do Senhor e a tua bênção está sobre o teu povo. Olha o livramento que Deus deu para Paulo. Mesmo Paulo desobedecendo, Deus deu livramento. Pela graça e pela misericórdia. Só que entenda isso, irmão. Olha que tremendo que Deus me revelou. Entenda isso. Aí a Bíblia vai dizer assim, que eles só pararam de bater em Paulo quando viram os soldados. Aí a Bíblia diz assim, olha que tremendo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado. Agora entenda isso aqui, irmão. Quando o comandante chega no lugar, a Bíblia diz que eles vão parar de bater em Paulo, porque viram o soldado. Aí a Bíblia diz que o comandante amarra Paulo. E ele vai fazer uma pergunta. Então perguntou quem era o que havia feito. Olha que interessante. Entenda isso aqui. Na multidão, uns gritavam uma coisa, os outros gritavam outra coisa. E não podendo ele saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Percebe, irmão? A Bíblia diz que por causa da multidão, o soldado vai falar assim, por que está acontecendo isso? Aí cada um falava uma coisa, aí ele não conseguia entender. Aí a Bíblia diz que ele leva Paulo para a fortaleza. Agora percebe, cada um falava uma coisa, mas ninguém entendia nada. Aí por causa do tumulto, aí a Bíblia diz que ele vai amarrar Paulo e vai levar Paulo para a fortaleza. Vai levar Paulo para um lugar separado, vai levar Paulo para o quartel. Aí olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que Paulo, não podendo, aqui o versículo de número 35, ao chegar à escada, foi preciso que os soldados carregassem Paulo, por causa da multidão. Olha que interessante, irmão. Paulo teve que sair de lá carregado. Paulo saiu carregado, irmão. Porque Deus falou para ele não ir. A Bíblia diz que espancaram Paulo, irmão. A multidão arrebentou Paulo, bateu tanto em Paulo, que ele teve que sair carregado. Olha o preço que ele pagou, irmão, porque Deus falou para ele não ir. Tem gente que está carregado porque não ouve. Sabe por que você está carregado? Sabe por que está opressão sobre você? Sabe por que está passando por esse peso aí? Sabe por que está por esse preço? Porque você não dá ouvido. Sabe por que você está sentindo esse peso? Paulo saiu carregado. Carregado se fala de peso, filho, também. Percebe que Paulo saiu de lá carregado porque não deu ouvido. Tem gente que está carregado na vida porque não dá ouvido. Por isso você está sentindo esse peso em você, que não quer saber de ouvir. Por isso você não está tendo paz. Agora entenda isso aqui. Olha que forte que Deus me revelou aqui.
Aí a Bíblia vai dizer assim, que Paulo sai carregado, pois toda a massa do povo gritava, mata! Então Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, e disse ao comandante, seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu, você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu, eu sou hebreu, natural de Tarso, um importante da cidade de Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão um sinal ao povo, e fez um grande silêncio, e falou em língua hebraica, dizendo, irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo falava em língua hebraica, fizeram ainda mais silêncio, e Paulo continuou, eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, fui criado nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei, nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, e assim com todos vocês. Estão no dia de hoje, persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando na prisão. Disso são testemunhos sumo sacerdote e todos os anciões dele. Eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados em Jerusalém, tanto também os que estiverem para serem punidos. Ora, aconteceu que quando estava indo à viagem, perto de Damasco, quase ao meio-dia, resplandeceu uma luz que brilhou ao meu redor de mim, então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei, quem é tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus Nazareno, a quem você persegue. O que estava comigo virou a luz, e sem contudo não perceberam o sentido da voz que falava comigo. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui que foi muito forte. Pera aí, Paulo apanhou, Paulo levou uma surra muito grande. Aí a Bíblia diz que Paulo foi levado ao quartel. Aí Paulo subiu na escadaria, Paulo vai pedir para falar. Aí Paulo vai se lembrar da experiência que ele teve com Jesus lá atrás, em Atos 9. Agora entenda isso aqui, Paulo teve encontro com Jesus em Atos 9. Agora em Atos 21, em Atos 22, em Atos 22, Paulo vai contar que lá atrás ele teve experiência com o Senhor. Aqui ele vai relatar, mas agora eu quero que você entenda. Pera aí, Paulo apanhou. Quando Paulo apanha, Paulo se lembra da experiência que ele teve lá atrás. Sabe o que significa isso? Tem gente que tem que apanhar na vida para se lembrar de onde Deus tirou. Aleluia! Entenda isso aqui, Paulo apanhou feio. Depois que Paulo apanhou, quase morreu, se lembrou de onde Deus tirou ele. Aí ele vai começar a falar da experiência que ele teve lá atrás. Primeiro teve que apanhar, para depois se lembrar de onde Deus tirou ele. Tem gente que tem que apanhar na vida para se lembrar de onde Deus tirou ele. Aleluia, Deus! Você não está entendendo por que você está apanhando? Está apanhando, está tendo aprendizado para se lembrar de onde Deus tirou. Aleluia! Olha que tremendo, machucou Paulo, bateram em Paulo, mas Paulo se lembrou de onde Deus tirou ele. Só aprendeu quando apanhou, só se lembrou quando apanhou. Teve que apanhar para poder se lembrar de onde Deus tirou ele. Filho, você não está entendendo? Quanta surra você tem que levar para se lembrar de onde Deus tirou você, rapaz? Aleluia, Deus! Eita glória! Aleluia, Jeová! Olha que tremendo, irmão. Quando ele apanha, quando bater em Paulo, aí ele vai se lembrar do encontro que ele teve lá atrás com Jesus. Aí ele vai relatar aqui em Atos 22. Primeiro apanhou, depois se lembrou do encontro que ele teve com Jesus lá atrás. Porque tem gente que é assim, só se lembra de Deus quando apanha na vida. Tem que apanhar para se lembrar de onde Deus tirou ele. Aleluia, Deus! Quanta surra você tem que levar para aprender? Aleluia, Deus! Eita glória, Jeová! Aleluia! Entenda isso aqui. Aí sabe o que eu achei tremendo? Sabe o que eu achei tremendo aqui? Entenda isso. Paulo, ele apanhou. Quem bateu em Paulo foi judeu. Aí a Bíblia diz que quando Paulo está na escadaria, Paulo vai fazer um sinal com a mão. E todo mundo vai se calar. E Paulo começa a falar em língua hebraica. Aí a Bíblia diz que Paulo começa a falar que é judeu. Aí todo o povo ficou em silêncio. Agora peraí, por que o povo ficou em silêncio? Porque Paulo também era judeu. Percebe, eles bateram em Paulo, mas eles não sabiam que Paulo também era da mesma nacionalidade. Eles não sabiam que Paulo era da mesma nação que eles. Sabe o que significa isso? Peraí, Paulo falou que em hebraico. Quando Paulo falou em hebraico, toda a multidão se calou. Por quê? Porque quem bateu em Paulo é gente que fala do mesmo idioma. Eu vou falar, quem mais bate em você é gente que conhece a Bíblia. É gente que fala na mesma língua que você. São esses que batem em tu. Eu vou falar, Jeová. Aleluia. Quem mais faz fofoca... Eita, vou falar. Quem mais faz fofoca com a tua vida são gente que fala na mesma língua que você. Quem mais taca lenha em você
É gente que fala a mesma língua que você. Eita, gente que fala, eita, glória. Olha que tremendo, batendo em Paulo. Mas quando Paulo levanta a mão e Paulo começa a falar em língua hebraica, todo mundo se cala. Porque eles reconheceram que bateram num homem que fala o mesmo idioma que ele. Porque tem gente que bate em você, mas não sabe de onde tu sai. Não tem nem noção de onde você saiu. E tá atacando a lenha. Cuidado com que você bate. Cuidado. Olha que tremendo, bateram em Paulo. Castigaram Paulo. Mas quando Paulo fala a língua hebraica, todo mundo se cala. Porque reconheceram que Paulo era um homem também judeu. Foi judeu que bateu em Paulo. Foi judeu que arrastou ele e bateu nele. Foi judeu. Gente da mesma nacionalidade. Quem mais vai bater em você é gente da mesma fé. Eu vou falar, Jesus. É gente da mesma reita. Por isso que Paulo diz, vocês ficam mordendo uns aos outros. Tá entendendo? É gente da mesma fé que vai bater em você. Agora tem isso aqui. Aí Paulo, depois que apanhou, Paulo se lembrou do encontro que ele teve com Jesus. Porque ele teve que apanhar para poder se lembrar de onde Deus tirou ele. E Paulo vai falar assim, irmãos, perguntei, quem é tu, Senhor? Ele vai responder, eu sou Jesus de Nazareno, que você persegue. Os que estavam comigo viram a voz, mas contudo não os que estavam comigo, os que estavam comigo viram a luz, mas não perceberam o sentido da voz. Agora entenda, peraí, lembra que Paulo está indo para caminho de Damasco? Aí Paulo vai relatar aqui com detalhe, Paulo vai falar que foi por volta do meio-dia, que ele teve aquele encontro com Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que os homens que estavam com Paulo viram a luz, mas não ouviram a voz. Agora entenda, porque tem gente que está comigo, só vai ver a luz, mas não vai saber o que Deus falou comigo. Porque tem pessoas que... Eita! Sabe por que Deus falou com Paulo? Porque Paulo era um homem que teve intimidade, filho. Tem gente que está comigo, mas Deus vai falar comigo, não vai falar com ele. Ele vai ver a luz. Percebe? Os homens estavam com Paulo, viram a luz, mas não viram a voz. Viram a glória, mas só Paulo viu a voz. Agora o que adianta sentir a glória, mas não saber a voz? Aleluia, Deus! O que adianta sentir arrepio, mas não ouvir a voz? Eita, glória, aleluia! Ô, glória, percebe? Eita! Percebe que os homens estavam com Paulo. Eles viram a luz, mas só Paulo ouviu a voz. Isso aí é quem tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus ouve a voz. Quem não tem, só vê a glória e não vê a voz. Aleluia, Deus! O que adianta estar no culto, sentir arrepio, mas não ouvir a voz? O que adianta estar no culto marchando na presença, mas não ouvir a voz? Isso aí, filho, é mover, mas a voz é para poucos. Percebe? Os homens estavam com Paulo, mas Deus só falou com Paulo. Aleluia, Deus! Eu vou falar tudo. Aí tem isso aqui. Eita, glória! Aí a Bíblia diz, quando Paulo começa a falar, que um homem chamado Ananias foi até ele. Olha o que Paulo fala. Isso aqui está em Atos, irmão, 22. Paulo começa a falar do que ele viveu lá atrás com Deus. Depois da surra que ele leva, ele se lembrou da experiência. Porque as pancadas que tu leva vai trazer memória a experiência do Pai. Tá entendendo? Escuta isso aqui. Aí Paulo vai começar a falar. Olha que tremendo. Aí Paulo fala assim, irmãos, olha que tremendo. Levante-se. Olha que tremendo. Depois que Paulo cai por terra, Paulo vai falar assim. Então eu perguntei, quem é tu, Senhor? Ele vai falar, eu sou Jesus. Levante-se e entre em Damasco. Ele dirão tudo que você precisa fazer. Tendo eu ficado cego por causa da intensa luz, fui guiado pela mão dos que estavam comigo. Cheguei a Damasco. Agora que interessante, irmão, peraí. Você lembra de Atos 9? Em Atos 9, Paulo fala que ele fica cego. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar com Ananias. Aí Deus fala, Ananias, vai até lá, na rua chamada direita, que Paulo de Tarso, nesse momento, está orando. Agora, peraí, Paulo chorou quando estava cego. Peraí, Paulo chorou quando ficou cego. Porque quando Paulo estava com visão, Paulo não orava. Quando Paulo enxerga. Ele só orou quando ele ficou cego. Tem que ficar em trevas para poder orar. Tem que ficar na pior situação para poder orar. Porque tem gente que só ora assim, irmão. Só ora quando as coisas pioram. Quando tá tudo bem, não quer saber de orar. Quando cai em trevas, quer orar. Percebe que Paulo chorou, irmão, quando ele ficou cego. Porque se você pegar a parede, Deus vai falar assim, Ananias, vai até lá. Vai até a rua chamada direita, tem um homem chamado Saulo de Tarso, que está na casa de Judas. A Ananias fala, Senhor, não, Senhor, não vou não, porque tenho visto coisas terríveis a respeito desse homem. Aí Deus fala, vai porque ele está orando nesse exato momento. Ele teve uma visão, que um homem chamado Ananias entraria. Aí entende isso aqui. Paulo chorou quando caiu em trevas. Percebe? Paulo chorou quando ficou cego, irmão. Chorou assim, porque tem gente que só ora assim. Quando está tudo bem, não quer saber de orar. Agora quando cai nas piores situações, quer saber de clamar pelo nome do Senhor. Aí escuta isso aqui. Aí Paulo está orando. Escuta isso, Paulo está orando. Aí a Bíblia diz que Ananias vem. E Ananias impõe as mãos sobre Paulo.
E Ananias fala assim, Paulo, o Senhor te escolheu para que você vai pregar. Agora é interessante você pegar Paulo em Atos 9, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele era perseguidor, mas Deus falou que Paulo era instrumento. Ananias pensava que Paulo, ele era um homem ruim, mas Deus enxergou Paulo como instrumento. E Deus disse que Paulo sofreria pelo nome do Senhor. Então percebe, tudo que Paulo está acontecendo com Paulo, Deus já tinha avisado antes. Deus disse para Ananias, ele vai sofrer pelo meu nome. Paulo sofreu muito pelo nome do Senhor, porque ele perseguiu. Paulo está colhendo tudo aquilo que plantou lá atrás. Deus sempre avisa aquilo que tu vai enfrentar. As dificuldades, as lutas, Jesus disse que o caminho que leva para a vida é estreito. E difícil é a porta que leva para a vida. O Senhor já disse a respeito da dificuldade. O Senhor vai te alertar aquilo que tu vai enfrentar. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus profetas. Reflita nesse nome de Jesus.